Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 693 e minguando até 597 dias, 7 de novembro de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 693, com o título A Casa é Sua, parte 19, e com esse subtítulo As Extrações das Energias, parte 3, ok? Acompanhe tudo que está sendo dito dentro do blog diário. É muito interessante que você faça esse trabalho de conscientização. Esse blog diário é muito interessante, certo? Muito explicativo sobre muitas coisas que está sendo dito. Não deixe de relacionar isso na sua consciência. Se você não viu o blog anterior, veja, depois volte aqui e veja que estão muito conectados um com o outro para você entender tudo que está sendo dito, ok? Veja Deus da primeira abertura desse subtítulo, as extrações das energias. Veja também a abertura desse título, A Casa é Sua. Relaciona tudo isso nas suas consciências, é muito interessante. Eu tenho por hábito trabalhar título e subtítulo, é muito explicativo quando eu pego título e subtítulo, porque o título ele dá referência daquilo que nós vamos nos tratar dentro do blog diário. Ele começa muito incrível, certo? E muito entendendo cada particularidade, né, de tudo o que nós podemos entender. Muito incrível, certo? Relaciona tudo na sua consciência com respeito, com carinho, faça disso o seu entendimento, o seu comportamento, né? Faça a percepção daquilo que você possa se comportar bem, daquilo que você possa ser resolutivo dentro da sociedade, daquilo que você possa se promover dentro da sociedade de uma forma justa e honesta, entendendo que tudo tem que ser relacionado na particularidade, planos objetivos, relacionamento corpo a corpo e formação de Cristo, que hoje nós estamos na formação de Cristo e por fim o reino de Deus, certo? No fim, essa formação de Cristo, ele vai deixar de ser uma formação para ser o próprio reino de Deus. Hoje existe uma complexidade. Como nós estamos extraindo algo de dentro de nós, nós estamos extraindo a energia, então estou relacionando a formação de Cristo de uma forma sólida. De outra determinada situação, eu relaciono a formação de Cristo como apenas um corpo expressivo, sobre aquilo que nós expressamos, sobre as coisas boas, coisas ruins. Mas vamos trazer aqui para a gente entender que nós temos que movimentar tudo isso que nós entendemos que é correto, nós movimentar para fora. Extrair, sabe? Extrair, deixa lá para fora. Quando você vê que tudo isso aqui fora, aqui é apenas um estágio gasoso, é aquilo que nós podemos relacionar um fim de uma guerra social, um início de uma coisa, um reino de Deus, então você vai entender que os seus corpos expressivos estão frutificando, que o seu corpo está produzindo boas coisas para dentro da sociedade, e você vai entender tudo na particularidade, entendendo que Deus é o princípio, Deus também é o fim. Deus é gasoso no princípio, Deus é
perezoso no fim. Deus é átomo no início, Deus é átomo no fim. Deus é espírito no início, Deus é espírito no fim, né? Deus é o princípio da sua criação, de tudo aquilo que pode ser objetivo da matéria-prima, e Deus é tudo aquilo que é o reino dele, da mesma forma. Ele é espírito no início, ele é espírito no fim. Deus é espírito no início, Deus é espírito no fim. Deus é o princípio, Deus é o fim, certo? Assim também nós somos como um corpo simples, de entendimento simples. Nós somos espírito no início, nós somos espírito no fim também, porque aqui no fim nós vamos produzir os nossos frutos depois dos nossos corpos emocionais, fazendo essa mediação daquilo que nós somos sólido para aquilo que nós somos dentro da sociedade, produzindo que tudo que tiver caído dentro da sociedade, depois dos nossos corpos emocionais, são apenas frutos, são apenas de espiritualidade, e que hoje, como eu tenho dito, ganha uma complexidade por causa dos corpos, das matérias, que as pessoas não fazem a percepção dos seus corpos expressivos e movimentam essa matéria diretamente, ganhando complexidade. Eles acham que estão resolvendo as coisas, mas estão se complicando dentro da sociedade, ok? Vê todas as pessoas que falam mal do seu irmão, falam mal de política, falam mal de religião, e só ele é a pessoa perfeita, ele é o que mais gera complexidade dentro da sociedade, certo? Hoje em dia, eu digo que, né, ideologia, formação de Cristo, Deus leva em conta o tempo de nossas ignorâncias, certo? Entenda isso, Deus está levando muito em conta o tempo de nossa ignorância, tudo isso fica para a formação de Cristo, mas existe possibilidade, formas corretas de você estar relacionando isso de uma forma correta, certo? É melhor você conhecer, não conhecer do que conhecer e não obedecer. À medida da forma que você vai ouvir a minha voz, você vai entrando em juízo também pelos mesmos erros que você vai tendo. Então você entenda que o caminho não é esse. Você tem que respeitar as pessoas. Entenda isso. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecede a esse, um blog que antecipe a esse. Eu também deixo a abertura desse título, A Casa é Sua. Eu deixo uma referência desse título, né? A Casa é Sua. Tudo isso na descrição do vídeo para que você possa acompanhar com praticidade. E deixo também a abertura deste subtítulo, né? A extração das energias. E também, por fim, eu deixo a leitura corrida dos 4 últimos blogs, certo? Vamos então fazer a leitura deste contexto e vamos nos expressar, fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade. Vamos lá para a leitura deste contexto? Vamos lá. O dinheiro explica as energias de tudo que se possa comprar, os objetivos sólidos transformados, porém, não explica o sólido humano, a matéria relativa. Esta matéria não pode ser vendida e nem comprada por causa do espaço contido na matéria, explicando uma consciência divina vivificada da matéria em movimento. Isto explica que esta matéria sólida pode ser relacionada quando for sólida e humano, e com a relação ao tempo e outro relação ao tempo ao outro corpo relativo do tempo. Evidentemente, o que for extraído poderá ser relacionado para que a energia extraída seja limpa para outra matéria e que relaciona a sua energia vivificada desta matéria-prima, sendo a energia que não for extraída fica na matéria para representar a origem desta matéria para relação relativa para um corpo e outro, ou até mesmo para o tempo relativo deste corpo. Isto explica que a opção pode variar de acordo com cada corpo sólido relativo. Entretanto, existe possibilidade de que o sólido pode ser negociado depois que extrair as energias contidas na matéria, criando possibilidade de relacionamento com o tempo relativo desta relação, explicando uma coisa e outra dentro da sociedade. Isto vai gerar uma complexidade na forma de compreender este negócio, conhecendo que o sólido tem uma energia independente do que possa ser extraído. A extração é apenas um objetivo social e que relaciona o interesse sólido e sem que o sólido possa ser vendido. Ou seja, o sólido faz parte de uma sociedade, mas a sociedade não
é sólido quando explicando a sua matéria-prima, ou é sólido ou é objetivo. Este objetivo vão explicar os robôs e o poderes econômicos extraído das matérias-primas e que vai relacionar os interesses das matérias sólidas com esta energia vivificada, independentemente o que relaciona o espaço de cada corpo em específico. E quando vier representar o dinheiro diretamente, vai representar tudo que se possa comprar dentro da sociedade, podendo ser isto bom ou ruim, de acordo com o conhecimento relacionado. Muito explicativo, né? Existe uma grande complexidade para você entender o sólido. Por quê? Eu estou relacionando o sólido como um carro, por exemplo, como um um uma uma matéria-prima, e também estou relacionando o sólido como diretamente como o nosso corpo emocional, né? O corpo grandioso de Deus, o corpo celeste é sólido, esse nosso corpo emocional também é sólido. Então, quando a gente relaciona os objetivos, a gente falamos de um carro sólido, o carro sólido, os robôs são sólidos, né? São aquilo que você pode tocar, são tudo aquilo que nós dizemos que é abstrato, né? Abstrato, concreto, aliás, concreto, aquilo que é concreto, aquilo que você pode tocar, aquilo que você pode, né, tocar, isso é concreto. Então, o concreto e sólido no mesmo parâmetro pode ser um objeto ou pode ser um corpo emocional físico, certo? Entendendo que objeto é objeto e corpo emocional é emocional, ele tem vida, ele relaciona diferente daquilo que é objeto, certo? E eu não posso relacionar uma coisa para se ter outra. Ou eu relaciono a corpo, ou eu relaciono o objeto. Ou eu negocio o objeto para mim, né, de uma certa forma, com outra pessoa, honestamente, eu falo assim, quer comprar meu carro? Está aqui o meu carro. Quer comprar? Quero, compra. Então dá um dinheiro, eu pego. Ele me dá o dinheiro, né? Ele me dá o dinheiro, eu dou o carro para ele, foi um negócio que nós fizemos sobre aquele objeto e nós 2 estávamos de acordo, então não tem problema nenhum. Mas, eu vou relacionar com a minha esposa e tal, eu vou relacionar com um amigo, então é relacionamento corpo a corpo, não tem nada a ver com dinheiro, esse negócio que eu estou relacionando, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com objeto, não tem nada a ver com objetivo, eu estou relacionando o respeito, o carinho, dedicação sobre aquilo que nós somos um para o outro. É apenas isso, aquilo que nós somos um para o outro, é apenas isso, simples assim. Eu vou fazer negócio com meu amigo e tal, eu fico, deixo claro para ele, é isso, tem dinheiro, tem tal, tem isso aqui e tal. Deixo tudo bem claro, certo? Tudo aquilo que eu estiver relacionando a ele, da mesma forma não tem problema, ok? O que eu quero dizer é o seguinte, né? Porque objeto é objeto, dinheiro é dinheiro. Eu tenho explicado bem antes, né? Às vezes você está relacionando a pessoa, por exemplo, hoje é muito comum uma pessoa se promover dentro da sociedade, comprar um carro. As crianças que querem buscar namorado dentro da sociedade, ela, a primeira coisa, ela não vai buscar uma pessoa que ela possa relacionar diretamente, ela vai buscar um carro, porque com esse carro ele entende que ele consegue conquistar várias meninas, vários sexos. Então ele começa a relacionar, em vez de relacionar a pessoa diretamente o corpo, ele relaciona direto o carro. Olha aqui o meu carro, ou seja, eu estou me desvalorizando para eu apresentar à pessoa um carro, primeiramente, do que apresentar a mim, eu estou desvalorizando, eu estou me tratando como um objeto, eu estou desvalorizando quem eu sou por causa do carro, então eu faço com que ela casa com o carro. Olha aqui o carro que eu tenho, olha a casa que eu tenho. Aí cadê a pessoa, né? Quando esse carro for embora, você também fica sem, porque você está oferecendo para ele recursos financeiros para uma pessoa que você poderia relacionar corpo a corpo. Eu sou assim, né? Eu sou pobre, não tenho dinheiro. Você quer? Tranquilo, vamos lutar junto? Vamos seguir junto. É assim mesmo, né? Aí você não tem dinheiro, você fala para ela: "Tô cheio de dinheiro, sabe, tem dinheiro demais, tal, tal", e a pessoa vai cair, vai relacionar o seu corpo iludido por aquilo que você diz para ela que tem e não tem nada. Entenda que diferença que fica. Agora você falou para ela: "É isso, isso", aí a pessoa já: não, já ela é interesseira demais, então eu não quero não, filho, eu quero pessoas resolutivas. Beleza, é o direito dela. Ela também tem que entender essa parte
né, porque não é caso de eu ficar, né, relacionando a pessoa que não ajuda dentro de casa, que não trabalha, que de uma coisa desse tipo, assim, né, que eu quero dizer, que o marido que não é resolutivo, né, sei lá, se trabalhar com casar com uma pessoa que seja, preguiçoso também não dá. Mas o que eu quero dizer, é a realidade, só isso, tem e não tem, né, isso vai ficar transparente. Agora se eu começar a mentir para o meu relacionamento, aí não vai dar certo, né. A pessoa está no meio do caminho, entendeu quem você é, a realidade, você tem e não tem, então ela: "Ah, mesmo você não tem, mas não, eu gosto de você, você é um cara legal, você me traz segurança, você me respeita, você me dedica, vamos lutar junto e nós vamos conseguir junto". Aí beleza, tranquilo. Agora eu tenho que mentir para a pessoa pelo aquilo que eu tenho para me conquistar a pessoa, então eu vou ficar muito negado. Então vamos lá. O dinheiro explica as energias de tudo que se possa comprar os objetivos sólido transformado, né? Objetivo sólido transformado pode ser o carro, porém não explica o sólido humano, a matéria relativa. Relacionamento corpo a corpo não explica os planos objetivos. Eu relaciono a pessoa diretamente. Quando eu relaciono a pessoa diretamente, eu relaciono para ela também a minha realidade. Não quero convencer que ela fique comigo por um objetivo, eu quero convencer que ela fique comigo por aquilo que eu sou realmente. E isso vai fazer uma coisa honesta entre eu e ela, certo? Se eu não começar dessa forma, eu vou começar errado. Eu vou mentir, eu vou trair, né? Porque da mesma forma que eu estou tentando conquistar uma pessoa pelos objetivos, eu vou conquistar outras pessoas pelo objetivo. Eu não estou relacionando quem eu sou, eu estou relacionando aqueles objetos que eu tenho. Então, eu vou ficar negado. A pessoa também que estiver relacionando o objeto, como que eu estou relacionando meu objeto diretamente, ela também vai ficar negada, porque objeto não explica quem nós somos, certo? Entenda isso. Esta matéria não pode ser vendida e nem comprada por causa do espaço contido na matéria, explicando a consciência divina vivificado da matéria em movimento, né. Depois que nós entendemos que nós temos o objetivo, o sólido humano e o sólido objetivos, nós vamos entender que o sólido humano, ela não pode ser vendida e nem comprada. Como é que eu vendo o meu corpo, por exemplo? Eu coloco uma coisa objetiva no meu lugar. Em vez de eu falar para a pessoa que eu não tenho dinheiro, eu falo para ela que eu tenho dinheiro, para conquistar o sexo dela. Ela vai ficar encantada, vai: "Nossa, cara bem-sucedido na vida, eu não vou poder trabalhar e tal". Aí ela casa com aquele recurso que o marido ofereceu, que o namorado ofereceu, suposto marido ofereceu, então ela vai casar com aquele objetivo. Aí no fim o marido fica sozinha, sabe? Por que que vai ficar sozinha? Ela veio por uma coisa, certo? E ela não vai continuar por aquilo. Eu vejo tanto que a pessoa hoje, dentro de um relacionamento conjugal, por exemplo, eu vejo dentro da sociedade pessoas que têm tudo. Conquistaram casa junto, conquistaram carro, conquistaram casa, conquistaram um monte de coisa, mas estão frios, sabe, nos seus relacionamentos. Frio, sabe, não ama, não tem o prazer de sentar perto da sua esposa, tomar um café com ela, ficar feliz do lado dela. Não tem. Aí você conseguiu tudo, mas aquilo que te traz felicidade mesmo, que é o relacionamento corpo a corpo com a sua esposa, você não ter intimidade com ela. Conseguiu o dinheiro do mundo todo e agora, o que que adianta? Você está num casamento frustrado, olhando para um lado e para o outro aí, buscando uma pessoa que possa fazer você feliz. De forma que não é o dinheiro que está fazendo você feliz, você tem tudo, mas você não tem mais aquela alegria, aquela paz de estar na companhia da pessoa. Você acha a pessoa arrogante, acha a pessoa estúpida e tal. Aí vê o tanto de complexidade que está gerando, porque um plano objetivo começou por um plano objetivo, agora está terminando uma coisa que está fria, sabe. Porque carro, dinheiro não vai esquentar você, não vai te colocar você: "Olha só que nós como a nossas consciência vivificada é boa, eu estou relativo para você, você está relativo para mim, eu entendo você, você me entende, eu falo para você, você me fala". Não é assim, o carro, eu coloco o carro ali e pronto. Leva esse carro para o deserto aonde não tem ninguém para você exibir ele. Você vai ver que ele é só um carro, é só uma matéria. Você vai ver que ele não tem importância nenhuma. Agora leva uma pessoa para o deserto, é você e ela. Nossa, você vai dizer: "Não, que legal que você está aqui, quanto estou feliz de você estar aqui do meu lado", né.
Aí você vai ver o tanto que o relacionamento corpo a corpo, que as pessoas são mais importantes que os objetos. As pessoas têm esses valores, maior valor, porque você vê Deus, sabe, na pessoa, no relacionamento corpo a corpo, você vê Deus, você vê aquela alegria, vê a fertilidade que uma mulher tem, a capacidade de gerar afeto, aquela coisa grandiosa. Não, os objetos são objetos, ela vai consumir com o tempo, ela vai, né, coisar. A gente pode usar isso, pode desfrutar disso, pode fazer de uma coisa disso uma coisa boa para um, para outro, ganhar mais, os nossos corpos expressivos, ser mais bom, usar isso para a gente buscar adquirir conhecimento, o dinheiro para adquirir conhecimento, para realizar os nossos sonhos enquanto a gente estiver vivo, a gente pode usar. Mas no relacionamento é diferente quando você relaciona objeto e quando você relaciona outra pessoa. É diferente, é grandioso. Você vê Deus na pessoa, vê e relaciona um robô para você ver. Olha para o robô e começa a conversar com ela. Não, você está conversando consigo mesmo, filho. Só você que está entendendo o que você está dizendo. O robô não está entendendo você, não. Ah, o robô está me respondendo. Nada, é uma programação. Só isso. Não é nada, é tudo frio, sabe? Não é nada. As pessoas são importantes. As pessoas são importantes. Objeto não é importante. Não é importante o quanto é valorosa de estar, né, na presença de pessoas que você admira, que você respeita, que você agrade dela, né. Você vê Deus na presença da pessoa, você fala: "Deus, você fez tudo isso, né. Muito bem, está de parabéns, muito feliz de ter feito pessoas assim". Isto explica que esta matéria sólida pode ser relacionada quando for sólido humano, né? Quando for sólido humano. Não dá relação com sólido robô, não dá. Não dá relação com sólido robô, nenhum robô são relacionáveis, nós somos relacionáveis, humanos são relacionáveis, robô não são relacionáveis, carro não são relacionáveis, nada disso é relacionável. As pessoas usam o carro dele para fazer relacionamento, para construir relacionamento. Veja o tanto que coisa que tem dentro da sociedade. Veja aí, você vai para a mídia social hoje, você vê um monte de gente exibindo a sua carro, sua casa, tal, um monte de coisa exibindo. Porque está usando os objetos para relacionar as pessoas, para dizer que você é bem-sucedido, para você que adquiriu, você tem conhecimento, certo? Entenda isso, é muito delicado, a gente usa isso, mas não é assim que funciona, né. Na formação de Cristo, isso é produtivo, isso é bom, isso ajuda muitas pessoas a sair da miséria, a sair da pobreza, mas isso não é relacionamento, não é relacionamento, não pensa que é e que não é. Isto explica que a matéria sólida pode ser relacionado quando for sólido e humano, com relação ao tempo e outro corpo relativo do tempo, né, maravilha, você relacionar outra pessoa, muito bom, interessante, certo? É muito valorosa, o a pesso os seres humanos são muito valorosos, Deus dá muita importância a isso, cada um, sabe? Mendigo, pessoas que estão nossa, cada uma ali, Deus tem muito orgulho em cada das pessoas, tipo assim, né, sei lá, né, é muito bom, nossa, Deus é incrível, a gente pode entender isso, a gente olhando assim, fazendo a percepção, pode ver isso, pode entender isso. Evidentemente que for evidentemente, o que for extraído poderá ser relacionado para que a energia extraída seja limpa para outra matéria que relaciona a energia vivificada desta matéria. Quando eu falo extraído, vamos falar desta forma para você entender. Você é um jovem, você foi na faculdade, adquiriu um emprego, você formou dentro da sociedade, você criou um bom corpo expressivo. Esse corpo expressivo está muito produtivo, ele gerou muito capital, muito dinheiro e tal. Então você tem uma condições financeiras, você extraiu o dinheiro é uma extração da sua produção, tudo aquilo que você produziu. Com esse dinheiro você vai ter acesso à academia, vai ter acesso a outros tipos de conhecimento, você vai ter acesso a, né, um carro, você vai ter acesso a uma casa, você vai ter acesso a várias outras coisas com esse dinheiro, com esse recurso, sobre aquilo que você produziu. Você extraiu isso de você, você se dedicou, você se esforçou, essa energia veio extraída para você, então você vai converter isso em realizações objetivas,
não é em relações pessoais, porque o relacionamento pessoal trata de corpo a corpo, trata de corpo a corpo, não de planos objetivos, são diferentes, não confunda, são coisas bem separado, entenda isso. Então, evidentemente, o que for extraído poderá ser relacionado para que a energia extraída seja limpa para outra matéria que relaciona a sua energia vivificada desta matéria, né. Você viu que essa energia limpa, que é produtivo, você pode fazer disso uma coisa boa, né, tanto para você, para a sua esposa, para, né, para sua mãe, ou seja, você é produtivo, você tem uma energia limpa, você tem um recurso limpo, você produziu, você adquiriu isso, você pode fazer disso como você entender que seja correto para que você possa se realizar com outras pessoas. Entenda isso. São variedade de coisas. Sendo energia que não for extraída, fica na matéria. Você não extraiu a energia, fica na matéria para representar a origem desta matéria, para relação relativa para um corpo e outro. Quando eu falo que você não conseguiu extrair, muita gente não consegue extrair nada desse corpo. Aí você deixa ele na matéria para representar uma origem, certo? Você vai ter um movimento, você vai movimentar o seu corpo diretamente. Você não terá um corpo expressivo, você não terá uma extração dessas energias, você não é produtivo. Então você vai poder conservar essa ideia em você, materializado mesmo na matéria, para representar a origem, certo? As pessoas que fazem percepção dos seus movimentos conseguem extrair uma energia, ela consegue ficar no corpo expressivo e entender os seus movimentos da forma correta. As pessoas que não conseguem extrair essa energia, ela não consegue prever os seus movimentos, então ela relaciona os seus corpos diretamente. Isso pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Eu vejo muita gente que faz o movimento diretamente para a sociedade, não tem um corpo expressivo, e vejo que isso é muito produtivo. Às vezes ele erra, às vezes ele não erra, mas tudo nocivamente, tranquilo, e nocivo, não oferece perigo para ninguém, consegue conduzir o corpo dele emocional e consegue conduzir também uma origem para essa sua relação da mesma forma, certo? Só que eles não conseguem fazer isso, a percepção desse movimento, daquilo que possa ser bom, então ele fica bem materializado, isso pode ser bom da mesma forma, ok? Sendo a energia que não for extraído, fica na matéria para representar a origem desta matéria, né, para a relação relativa para um corpo e outro, né. E geralmente, isso representa o relacionamento corpo a corpo da mesma forma, né, pode representar várias coisas, certo, porque quando a gente vai relacionar nosso corpo diretamente a outra pessoa, a gente entende que nós somos sólidos, nós somos físicos, nós não somos corpos expressivos. Aí se você extraiu, você conseguiu um poder econômico, uma faculdade, você usa seu corpo expressivo. São uma diferenciação entre uma coisa e outra. Entendendo que o objetivo, o correlacionamento corpo a corpo, formação de Cristo e reino de Deus, tudo assim, relacionado assim, tudo dividido, você vai compreender cada coisa que está sendo dito, ok? Ou até mesmo para o tempo relativo deste corpo. Isto explica que a opção pode variar de acordo com cada corpo sólido em específico, né. Olha lá, vamos ler tudo completo para vocês entenderem. Sendo a energia que não for extraído fica na matéria para representar a origem desta matéria para a relação relativo para um corpo e outro, ou até mesmo para o tempo relativo deste corpo, isto explica que a opção que você tem de relacionar seu corpo diretamente ou o seu corpo expressivo pode variar de acordo com cada corpo sólido relativo, né. Eu entendo uma coisa que eu sou sólido apenas, eu não tenho um corpo expressivo, não tem como extrair essas energias para me transformar ele no tempo, aí eu relaciono meu corpo diretamente, aí cada um vai ser a sua forma de entender. Eu já tenho explicado os 2 antes de estar lendo esse contexto, esse contexto só complementou. Entretanto, existe possibilidade de que o sólido pode ser negociado depois que extrair, né. É muito interessante isso, né. As energias contidas na matéria, criando possibilidade de relacionamento com o tempo relativo desta relação, explicando uma coisa e outra dentro da sociedade, né. Então, completando aquilo que fora dito antes, né,
né, olha, entretanto, existe possibilidade de que o sólido pode ser negociado depois de extraído. Vamos supor que a extração seja o seu recurso financeiro, seja o seu corpo expressivo, né, e você conseguiu extrair, você conseguiu transformar ele dentro da sociedade, conseguiu um bom recurso financeiro, vamos extrair como foi essas energias, vamos relacionar diretamente de dinheiro. Dinheiro é limpo, o seu, você ganhou ele limpo. Aí depois você pode negociar isso. Negociar como que você negociar? De uma forma honesta. Você tem o dinheiro, você extraiu, então olha, entretanto, existe possibilidade que o sólido pode ser negociado depois que extrair as energias contidas na matéria, criando possibilidade de relacionamento com o tempo relativo desta relação, explicando uma coisa e outra dentro da sociedade. Então você extraiu essas energias, você tem um belo corpo expressivo, vou entender isso, você tem um belo recurso financeiro, você pode relacionar isso de uma forma dentro da sociedade. Você fala, aí você vai dizer para a pessoa: "Ah, eu sou rico, eu sou milionário, eu tenho um bom recurso financeiro e tal", e é verdade, né, então você está negociando isso de uma forma honesta, justa, né. "Eu sei como é que eu posso prosperar, eu sei como ensinar isso, eu sei como é que você posso ensinar vocês a fazer isso e tal". Então isso pode ser uma coisa boa, e pode ser uma coisa da relatividade, e pode ser um negócio bom, desde que as pessoas entendam a sua realidade, a sua realização, as suas formas de compreender isso em particular, para que você possa trilhar um caminho bom, criando um corpo expressivo bom para a sociedade. Isto vai gerar complexidade na forma de compreender este negócio, né, conhecendo que o sólido tenha uma energia independente do que possa ser extraída. O sólido tem uma energia independente do que se possa ser extraído. Por que que eu falo que o sólido tem uma energia independente? Nós vamos falar isso no blog, mais na frente. Mas entenda que o nosso corpo físico, emocional, ele tem que ser independente. Por que que ele tem que ser independente? Porque ele tem um espaço vivificado dentro dele. Se eu tornar esse meu corpo sólido dependente de uma sociedade correta, eu vou relacionar poder ao homem. Se eu tornar o meu corpo, sólido, dependente de uma esposa, eu vou sobrecarregar ela. Se eu tornar meu corpo sólido dependente de qualquer outras coisas, eu vou relacionar o outro corpo diretamente, eu vou, sobrecarregar outras pessoas, porque a pessoa do outro lado é flexionada, eu também sou flexionado. Agora, se eu relacionar o sólido a outros uma coisa objetiva, eu vou ficar limpo, renovado. Vamos supor que eu transformei meu sólido em uma coisa objetiva, por exemplo, eu vou para a faculdade, eu transformo o meu corpo expressivo, então isso vai me deixar flexionado para mim mesmo. Eu fiz isso um recurso limpo, e eu produzi meu corpo expressivo de uma forma independente, eu não relacionei isso a outro corpo emocional, então eu fiquei independente, porque eu transformei meu sólido em uma coisa expressiva, uma coisa que eu mesmo estou produzindo, eu mesmo estou frutificando, eu mesmo estou conservando o meu espaço, não estou relacionando problema a ninguém, eu estou livre de qualquer coisa. Então, eu só posso ser dependente de uma coisa, Deus, de que eu mesmo produza isso. Mesmo que eu produzo isso, que eu seja independente de outras pessoas. Agora, quando eu relaciono o meu sólido à dependência a outra pessoa, então já começa a ter uma complexidade, e aí já começa você entende como isso é interessante, né. Olha só, vamos ler Deus do início. "Entretanto, existe possibilidade que o sólido pode ser negociado depois que extrair as energias contidas na matéria, criando possibilidade de relacionamento com o tempo relativo desta relação e explicando uma coisa e outra dentro da sociedade. Isto vai gerar uma complexidade na forma de compreender um negócio conhecendo que o sólido tem a sua energia independente do que se possa ser extraído. Perfeito. O sólido não pode ser relacionado diretamente, ele tem que ser independente,
Mas aí os nossos corpos expressivos, sim, ele já tem uma ideia de flexionada, aí já tem ele já se to já cai direto dentro da sociedade, dependendo de uma coisa e outra dentro da sociedade, que, né, os seus corpos expressivos são flexionados, mas esse corpo emocional, ele não é flexionado, porque ele tem um espaço, ele tem um sentimento, ele tem uma vida, ele tem alguma coisa vivificada de Deus dentro dele. Então eu não posso depender de nada que é dentro da sociedade até então. Depois que eu extraio ela, eu posso transformar ela e relacionar isso à sociedade de uma forma flexionada, certo? Eu tenho um dinheiro, vou lá, quer vender esse carro, vou lá e compro o carro. Honestamente, o dinheiro é meu, eu produzi e tal. Então, ele vai depender do meu dinheiro, eu vou depender do carro dele, qualquer coisa. Então, vê que ficou flexionado, mas o sólido não. O sólido, ele não fica flexionado. O relacionamento corpo a corpo, ele não fica flexionado quando eu não, né, de uma certa forma. Quando eu relaciono ele diretamente com a minha esposa, diretamente com uma pessoa com quem eu gosto, então ele fica flexionado por uma coisa boa, certo? De forma que se algum de nós cometermos erro dentro desse relacionamento, a gente deixa de ser flexionado, porque a gente entendemos que nós somos independentes, que nós temos um espaço contido dentro de nós que é vivificado, que é de Deus. Se esse espaço é vivificado de Deus, a gente temos que ser independente de quaisquer coisas. Se eu vou relacionar ele, eu tenho que depender de uma coisa que seja relativo, para que tudo seja uma coisa boa entre eu e a outra pessoa, relacionamento corpo a corpo. Assim como você relaciona a sua esposa, o sexo diretamente, você depende dela, ela depende de você, para você chegar a uma conclusão boa. A extração é apenas um objetivo social e que relaciona um interesse sólido e sem que o sólido passe a ser vendido. E sem que o sólido passe a ser vendido, né? Quando eu falo sólido e vendido, estou falando diretamente desses nossos corpos emocionais, né? A extração é apenas um objetivo sólido e que relaciona o interesse sólido e sem que o sólido possa ser vendido. Ou seja, eu não vendi aquilo que eu penso daquilo que é a minha realidade, eu não me neguei a ninguém, eu sou a realidade daquilo, certo? Eu não estou negociando o meu corpo emocional, eu não dependo de outras pessoas, eu tenho a minha forma de relacionar isso, eu tenho aquela ideia flexionada, eu relaciono corpo a corpo, ou eu relaciono objetivo, tudo de uma forma separada. Ou eu relaciono corpo a corpo, eu relaciono objetivo, e tudo isso fica separado. Ou seja, o sólido faz parte de uma sociedade, né. Veja aqui, ó, presta atenção que isso aqui é muito interessante. Quando eu falo que o sólido faz parte de uma sociedade, estou falando do corpo diretamente, corpo emocional diretamente. Todos os corpos emocionais faz parte de uma sociedade, né. Então vamos lá. Ou seja, o sólido faz parte de uma sociedade, mas a sociedade não é sólido. Mas a sociedade não é sólido quando explica a matéria-prima. Ou seja, o corpo emocional faz parte de uma sociedade, mas a sociedade não é parte de um corpo, né? Quando explicando a nossa matéria-prima, quando nós explicamos nossos atos emocionais, bem aí, você acha que outras pessoas vão sentir o que você sente? Você acha que as pessoas vão realizar da mesma forma que você realiza? Não. Né? Nós fazemos parte de uma sociedade, a sociedade toda é espiritual, mas nós somos uma realidade de cada uma consciência que faz parte de uma sociedade, e nosso corpo sólido ele vai representar apenas o nosso espaço, e o seu vai representar o seu espaço, eu vou representar o meu. Ou seja, a minha matéria faz parte da sociedade, a minha matéria faz parte o sólido faz parte, minha matéria faz parte da sociedade, mas a sociedade de lá, ela não faz parte de mim. Eu não tenho nada a ver com a minha sociedade. Eu tenho a ver com aquilo que é a minha realidade. Eu tenho uma intimidade com Deus, eu estou conectado a Deus, eu não estou conectado com a sociedade, eu estou conectado com Deus. Então eu tento realizar isso de uma forma de que, né, uma forma boa que eu possa realizar, relacionar uma coisa e outra, é fazer um relacionamento corpo a corpo, fazer um relacionamento objetivo, certo? Tudo separado. Se eu relacionar o objetivo no lugar do corpo e o corpo no lugar do objetivo, algum de nós vamos ficar negado quando a gente entendemos a particularidade. Fazendo um relacionamento cruzado sobre essas ideias, vai ficar muito errado.
Você pode entender o objetivo, a pessoa que está relacionando corpo a corpo pode entender o objetivo, você pode negociar isso tranquilamente, desde que você deixe isso claro à pessoa a quem você está negociando, não tem problema nenhum, ok? Mas entenda isso. Se você estiver ocultando algo para se ter benefício, objetivos, então vai ser algum de vocês vão ficar renegado. Ou seja, o sólido faz parte de uma sociedade, mas a sociedade não é sólido quando explicando a matéria-prima. Ou é sólido ou é objetivo, né, bem explicado. Estes objetivos vão explicar os robôs, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, esses objetivos vai explicar o robô. E os poderes econômicos extraídos destas matérias-primas. Enquanto o robô é um sólido, né, robô é um sólido robô, os poderes econômicos é extraído das matérias-primas, daquilo que nós extraímos dos nossos corpos emocionais. Nós podemos, com o nosso poder econômico, nós podemos comprar um robô? Sim, podemos comprar um robô. Nós extraímos isso, nós frutificamos isso, nós produzimos isso, então nós podemos comprar um robô para a gente, para nossos usos, para nosso uso, por exemplo, né? Ou seja, vamos ler de novo. Ou, ou é sólido ou é objetivo. Esse objetivo vão explicar o robô e os poderes econômicos extraídos das matérias-primas e que vai relacionar os interesses das matérias sólidas, né? Com esta energia vivificada independente, independentemente de que relaciona o espaço de cada corpo em específico, né. Vê que depois que eu extrair aquela energia, eu posso ir lá e comprar um robô. Eu trabalhei, eu ganhei meu dinheiro, vou lá comprar um robô, vou comprar um carro, vou comprar um computador para mim, né, vou fazer o que eu quero fazer e pronto, realizando da minha forma. Porque essa coisa que essa ideia que eu produzi no meu espaço, eu não relacionei dependência em ninguém. Eu não falei para a pessoa assim: "Vai lá estudar para mim na faculdade, e na hora que você estiver ganhando dinheiro, eu vou lá e roubo o dinheiro de você". Não, eu vou na faculdade, vou produzir os meus conhecimentos e vou exercer o meu trabalho e vou produzir no meu espaço e tal, e aquilo vai ser meu, e eu vou poder, eu vou extrair aquela produtividade, e aquela produtividade é um poder econômico, eu vou poder comprar outras coisas. No futuro eu quero, casar com alguém, eu chego para minha pretendente e digo para ela: "Olha, eu tenho faculdade, eu tenho isso, estou aquilo, eu estou caminhando, certo? Se você casar comigo, você vai ficar tranquilo, nós podemos fazer isso, isso, tranquilo, tudo bem relacionado. Ah, então beleza, tranquilo, vamos fazer isso então, tranquilo. Tudo claro, tudo bem sem mais intenções, tranquilo, então não tem problema nenhum. Muito bom. Aí você vai entender: "Não, eu estou casando com a pessoa certa", né, a pessoa é resolutiva, ela não está aí parada aí fumando droga aí dentro das vilas aí, não está só fumando, não está só consumindo coisas dentro da sociedade, ele está pensando numa coisa que possa ser produtiva, que possa construir uma família de uma forma sem passar dificuldade, sem passar, né, por situações delicadas. Então é isso, é isso. Então, no fim de semana, a gente vão ter uns recursos para a gente passear, para a gente ir na cachoeira, fazer uma coisa e outra, ir no parque, sair com nossos filhos, relacionamento corpo a corpo, que é uma coisa mais graciosa, como eu tenho dito no início, são uma coisa mais graciosa, mais do que os objetos, ok? Mais do que objeto. Isso te traz mais prazer do que os objetos. O relacionamento corpo a corpo te traz mais prazer do que o objeto. Sempre vai ser assim. Vamos lá então entender isso. E quando vier representar o dinheiro diretamente, vai representar tudo que se possa comprar dentro da sociedade, podendo ser isto bom ou ruim, de acordo com o conhecimento relacionado. Muito interessante, né? Vou ler Deus do início, esse finalzinho, e vamos encerrar, porque eu já dei uma expressão livre, mas eu achei muito interessante. Vamos lá. A extração é apenas um objetivo social e que relaciona um interesse sólido e sem que o sólido possa ser vendido, ou seja, o sólido faz parte de uma sociedade, mas a sociedade não é sólido quando explicando a sua matéria-prima. Ou é sólido ou é objetivo.
Este objetivo vão explicar os robôs e os poderes econômicos extraídos das matérias-primas é que vai relacionar os interesses das matérias sólidas com esta energia vivificada independente e que relaciona o espaço de cada corpo em específico. E quando vier representar o dinheiro diretamente, vai representar tudo que se possa comprar dentro da sociedade e podendo ser isto bom ou ruim de acordo com o conhecimento relacionado. Se inscreva neste canal, sinalize este vídeo só se você entendeu, se você viu que isso é interessante, que isso foi explicativo, né? Você indica esse blog para outras pessoas, para que ela possa compreender tudo que está sendo dito e para que você possa, eh, ser uma pessoa, né, que possa ter produtivo, os seus corpos expressivos são a percepção daquilo que você pensa que possa ser uma sociedade correta. À medida que você tem a percepção de uma sociedade correta, você forma um corpo expressivo bom. Esse corpo expressivo bom, ele é o fruto daquilo que você adquiriu de conhecimento, de relacionamento, e ele vai se formando dentro da sociedade, ele vai, fazendo que nem um algoritmo de uma IA, conquistando uma pessoa e outra, até que você possa relacionar a realidade do reino de Deus, e todos nós ficamos conectados de volta com essa grandiosidade, essa lindeza que é o corpo celeste de Deus, e todos nós estamos inseridos ali pelo um resultado bom, pela uma coisa boa, pelo um resultado produtivo, por aquilo que nós estamos contidos no nosso espaço, aquilo que nós estamos respeitando o espaço do outro, então nós estamos dentro da nossa realidade, nós estamos dentro da realidade de Deus, nós estamos dentro do reino de Deus, certo? Entendeu isso? Tranquilo para todo mundo. Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo, só se você estiver compreendendo tudo que está sendo dito. Não entendeu nada? Não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Faça somente se você se sentiu bem, você ouviu alguma coisa que veio diretamente de Deus, você se conectou a uma intimidade com Deus, não com o corpo emocional. Vou dizer isso mais uma vez, tudo que eu faço aqui dentro do blog diário, eu faço por mim mesmo. Pelas minhas coisas pessoal, não faço por vocês, faço por mim mesmo. Aí você quer entender isso? Tudo aí é a realidade de Deus com você. Tudo aí. Se eu estou realizando com Deus, você também terá a capacidade de realizar com Deus. Da mesma forma, palavra que minha, não acho que seja minha, sei lá, não considero que seja minha palavra. Obra minha? Não, eu não considero que seja obra minha. Eu tenho só uma vida pessoal, um corpo simples, de entendimento simples. Eu estou buscando me realizar com Deus da mesma forma. Eu estou buscando me relacionar corpo a corpo com as pessoas, entender ela, respeitar ela, para que ela me respeite da mesma forma. Isso é a minha realidade hoje. Entenda isso. Só isso. Simples assim, sabe? Aí, por que que essas expressões vêm aí? Formação de Cristo, meus amores. Expressão bem negada, todo mundo fica junto aí, porque de trás da formação de Cristo vai aparecer o reino de Deus, só isso. E assim continuamos com esse trabalho, né, entendendo e entendendo que essa realidade nossa do reino de Deus, ela é coisa simples, muito bonita. Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo só se você estiver compreendendo. Se não compreendeu, não tenho necessidade. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.